Queridos irmãos, vamos dar início a esse nosso encontro de hoje, aqui no nosso lar cristão Maria de Nazaré. Cada um de nós traz aqui o seu coração amoroso, a sua cabeça com algumas questões, às vezes difíceis de serem resolvidas, e o nosso corpo, que às vezes está cansado do trabalho do dia. No entanto, o que mais importa é esse nosso coração amoroso, porque as nossas questões irão ser resolvidas a partir do amor de Jesus, a partir do nosso esforço. E o descanso da noite vai fazer com que o nosso corpo físico se restabeleça. Portanto, este momento de encontro é um momento agradável, alegre. Vamos então muito dispostos, todos juntos, com o nosso coração pleno de amor, dizer a Jesus que está aqui conosco, que leve até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento, o nosso louvor, o agradecimento por estarmos vivos, por estarmos saudáveis, o agradecimento por já termos escolhido um caminho de bem e verdade, um agradecimento por podermos partilhar aqui entre nós e com os nossos irmãos desencarnados, os espíritos aqui presentes, as palavras do Evangelho. E que estas palavras, os ensinamentos de Jesus, sirvam para cada um de nós como alimento neste caminho que estamos percorrendo, que é esta jornada, esta vida. Que possamos nos engrandecer em conhecimento, que será atitude, um compromisso sempre com o amor, com a paz, com a verdade e com o bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar aqui de mais uma lição deste livro, em torno do mestre Vinícius, que se chama O Criminoso e o Crime. E aqui, nessa lição, Vinícius vai nos convidar a refletir sobre o que é uma coisa e o que é outra, o que é o crime e que é o criminoso. Eu achei interessante que há poucos dias eu falei aqui sobre o pecado e o ato pecaminoso.
E agora isso ficou assim bem naquela mesma linha, não é? E quando ele fala do criminoso e o crime, ele se reporta aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, vocês podem ler aqui depois, e ao capítulo 17, que é Sede perfeitos, nas palavras de Jesus, que embasam este modo de pensar, esta reflexão aqui do Vinícius, tá? E aqui quem não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quiser ver aqui na Bíblia, né, no Novo Testamento, é em Mateus 5,43, que fala sobre amai os vossos inimigos. E aqui, então, o Vinícius vem nos falar que existe uma confusão quando se fala no mal e quem praticou o mal, no crime e no criminoso. O que é mal realmente? É o crime ou o mal é o criminoso? Então ele fala que a gente aqui na Terra, respeitando aí as nossas leis civis e com todo o envolvimento que nós temos aqui dos pensares, ele fala que a gente sempre acaba caindo no criminoso. O criminoso é que é o mal, né? Mas ele diz que não, que o mal é o crime. O crime, o ato é que é o mal. Porque o espírito, naturalmente, ele é o bem. Deus não criou nada mal. Então o mal, ele não está no espírito. O mal está na atitude, no ato que é praticado. E não propriamente em quem praticou. Claro está que quem praticou esse mal está em desequilíbrio. Então ele diz que o desequilíbrio é que nos leva para os vícios, para os crimes, da mesma maneira como o desequilíbrio é que leva a doença para o nosso corpo. Então ele fala que se nós curamos as doenças do corpo, que são os males, por que a gente não vai curar o crime, o vício? Eu achei muito adequado o pensamento do Vinícius. Eu gosto muito das lições do Vinícius porque ele sai daquele lugar comum, daquela reflexão rasa, ele vai além. E isso é muito importante para nós, né? Para nós ganharmos aí novas maneiras de pensar. E aí ele diz assim, então como é que nós vamos extirpar este mal? Se o mal não está no indivíduo, está na ação que ele cometeu, como a gente vai extirpar esse mal? E me chamou muita atenção para o caso da pena de morte. Eu não sei vocês, mas quando a gente assiste aí nas mídias e em todas as mídias, né, sobre esses casos terríveis que nós assistimos todos os dias praticamente, né, gente? De não sei quem que matou quantos, de estupros e tantas maldades e tantas vilanias, a gente logo pensa assim, olha, uma pena de morte ia corrigir isso. Não é verdade? Às vezes a gente chega a pensar, putz, como é que fez um negócio desse? Uma pena de morte ia corrigir. O ano passado eu estive no Egito e conversando com um egípcio, eu perguntei para ele sobre isso, porque eles têm pena de morte. E ele me disse que isso é muito bom, é muito importante, porque inibe outros crimes semelhantes. E quando a gente ouve isso, a gente também é levado a pensar, acho que é isso mesmo, hein? Acho que é por aí mesmo, hein? Não é? Então, será que essa pena de morte, ela realmente inibe os atos? Não é? Isso já foi tão debatido, tão falado. Eu até anotei aqui uns dados que eu quero falar para vocês, que talvez vocês já saibam.
os países onde há pena de morte. Na China é o primeiro que mais usa a pena de morte. Em 2016 foram 1.000 casos, a última estatística que eu vi, 1.000 casos de pena de morte. Executados, né? 1.000 execuções. O Irã, em segundo lugar, com mais ou menos 500. Depois vem Iraque, Paquistão, Arábia Saudita, tudo lá, ó. Estados Unidos, Somália, Malásia, Coreia do Norte. São os países que mais aplicam a pena de morte e que fazem essa execução. Porque muitas vezes a pena ela é deferida, mas não chega à execução, não é? E os Estados Unidos têm 50 estados e 29 estados desses 50 utilizam a pena de morte. E os países no mundo todo, 54 países usam a pena de morte. Olha, bastante. E aí, então esses países, eles usam essa pena de morte, especialmente, muito focado naquele olho por olho, dente por dente, né? Naquela lei de Talião ainda. Mas existe até nesses países essa dúvida se é para inibir o ato que levaria à pena de morte. Isso não é muito consistente. Então, por exemplo, eles falam que na China, se houve 1.000 execuções, evitaria 1.600 outros atos. Então, o número é pequeno para uma pena tão brutal desta maneira, né? E ainda existe um outro estudo que fala sobre quem é que comete esse delito que levaria à pena de morte, à execução. Geralmente são os mais pobres, os mais fracos e são os motivos religiosos. Nós estamos cansados de ver esses motivos religiosos, né, gente? Aí, usados no mundo todo, e aí é uma coisa avassaladora, assim. Não é tão simplesmente um ato individual, não é? Então, o que é que o Vinícius vem colocar para nós sobre isso, né? E ele diz assim, olha, a partir do Evangelho de Jesus, que diz, amai os vossos inimigos, então já parou por aí, não tem nem mais o que falar. Então ele diz aqui, ó, vou ler para vocês, no Evangelho de Mateus 43, vocês sabem o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como àqueles que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, é isso que o Evangelho diz. E como o Evangelho diz isso, então, sem sombra de dúvida, nós não podemos pensar em punir o crime desta maneira tão brutal, como a pena de morte, né? Alguém aqui, é lógico, gente, que nós estamos falando aqui no Evangelho, eu gosto muito de achar que o Evangelho serve para a nossa vida do dia a dia. Não adianta o Evangelho estar guardado aqui nos livros e a gente não praticar. Agora, se isso é uma verdade, nós estamos muito distantes da possibilidade de fazermos exatamente como está aqui,
não é? Muitas vezes nós que temos uma religião somos tão cobrados pelas faltas que cometemos, como se nós tivéssemos que ser perfeitos. Ai, como seria bom! Nós estamos tão distantes dessa perfeição, mas o que nos move é o desejo de chegarmos a essa perfeição. E nós sabemos que nós vamos evoluindo de pouco em pouco, não é? É tão bom quando você olha para trás e fala, nossa, há 5 anos atrás eu não pensava assim, olha como eu evoluí, não é? Então, muitas vezes, eu estou trazendo esse pensamento para vocês, porque eu conheço muitas pessoas, espíritas ou não espíritas, mas que vivem uma vida religiosa consistente e que são favoráveis à pena de morte. E a gente não pode ficar apontando o dedo para elas. É uma condição ainda de cada um, né? Não, tem que tirar do caminho, porque é só assim que vai resolver. Já pensou se fosse aplicado aqui no Brasil? Ia dizimar a população, hein? Lá em Brasília principalmente. Ai, meu Deus. Não posso falar isso. Vocês já pensaram nisso, sabe? Nessa coisa, eu sou a favor, eu sou contra, como é que é, né? Então, vamos refletir aqui sobre isso, no que ele fala, né? Então, o Vinícius fala assim, que o mal está no ato, o mal não está em quem pratica. Porque senão nós teríamos que também matar todos os doentes. Se é doente, então você não serve para a sociedade, né? Como há muitos anos atrás, nós conhecemos a história, né? E sabemos quando havia aqueles endemoniados, que eles eram extirpados da sociedade, os que tinham lepra, que não podiam nem chegar, eles eram mesmo extirpados, não é? E isso, com o tempo, foi se modificando e culminou agora com essa pena de morte que ainda existe nesses 54 países. E são atitudes, assim, brutais, né? Cadeira elétrica, enforcamento, apedrejamento, ainda tem isso. Tem mais uma aqui que eu acho que é... O que mais, gente? Injeção letal, ó. Fuzilamento, decapitação. Nós vimos há pouco tempo brasileiros, né, no exterior que foram fuzilados, né? O rapaz que foi fuzilado, vocês se lembram dessa notícia? Por causa de droga, exatamente. Então, veja bem, da mesma maneira que alguns países ainda utilizam a pena de morte, outros não, nós também, em sociedade, vamos pensar aqui na nossa sociedade, não é? Nós também temos uns que pensam assim e outros que pensam assado. Mas no final das contas, Vinícius fala assim, o que é que poderia solucionar essa questão? Já que o espírito foi criado bom, o espírito ele está para o bem e não para o mal. O que faz esse espírito encarnado praticar essa atitude? E o que fazer com esse espírito? Porque tem o caso também da gente achar que a gente é bem legalzinho. A gente não mata, né? Então, nós já somos assim meio da nata da sociedade santa, né? A gente não mata, não rouba, né? Deseja o marido da outra. Não deseja o marido da outra. Escandalosamente, nós não fazemos essas coisas. Não temos esses pecadões, não é? Mas, Vinícius, então, ele coloca para nós que apenas através do conhecimento e da educação é que a Terra poderá suprimir essa confusão que existe de que o mal é o criminoso e não o crime. Então ele diz, o crime é mal, o vício é mal. Então o que fazer para os homens não chegarem a esse vício, não chegarem a esse crime, a todos os outros crimes, né? Os crimes cometidos por paixões, né? Não só por vícios. Como fazer isso? Ele não vê saída a não ser através da educação, e a educação no bem.
Então, a educação moral. Então ele diz que é muito mais fácil matar ou prender, deixar num cárcere, né, fora da sociedade, o indivíduo, do que educá-lo, porque educá-lo leva muito mais tempo, é muito mais custoso e etc, etc. Porém, nós temos que refletir sobre isso. É claro que eu acho que todos nós concordamos que a educação moral, né, é que solucionaria essa questão. Agora, o Livro dos Espíritos, ele traz para a gente que essa educação moral, ela vem através do conhecimento e através do trabalho, né? Através do conhecimento e através do trabalho. Então, gente, nós podemos imaginar como a nossa Terra está atrasada mesmo. Porque quantas pessoas que têm conhecimento e cometem crimes bárbaros. Quantas pessoas que têm um trabalho fantástico e mesmo através do trabalho cometem crimes muito grosseiros. Então veja, essa educação que o Vinícius coloca aqui é uma educação à base do Evangelho. A base é essa, amar os vossos inimigos. Agora, ele fala assim, que nós não podemos também ver essa coisa de amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, de uma maneira assim romântica, sentimental. Porque, convenhamos, amar o inimigo, gente, não é uma coisa fácil, hein? Não é uma coisa fácil. Então, por onde nós vamos começar? Sabe, nós ainda estamos naquele estágio que a gente fala que perdoou. Só até aqui a boca, daqui para frente não. Só a boca fala que perdoou, mas na atitude a gente não perdoou. E quantas vezes nós não perdoamos porque não entendemos o fato como ele é. A gente entende o fato com as realidades do nosso coração, com o entendimento que tem a nossa cabeça. Então, olha como tudo isso é muito emaranhado, não é? Então, mais uma vez, nós vamos ver que realmente essa educação espiritual, essa educação da vida de Jesus, das palavras de Jesus que nos vem daí, é que poderá fazer com que a gente possa realmente suprimir de nós aquele ímpeto para o mal. Porque nós vamos ser levados primeiro à tolerância. Sabe como que é tolerar? Tolerar é um comportamento que a gente tem que a gente não aceita. A gente tolera. Às vezes até a página 2, mas a gente tolera. Não é? A tolerância permanente pode encurtar o caminho para a aceitação. Que a aceitação aí já não é mais, é um grau a mais avançado que a tolerância. Você aceita, você reconhece no outro que o outro tem algumas questões que você não concorda, que você não gosta, mas você aceita que ele seja assim. E olha, a aceitação é linda porque é um passo para o amor. Porque quando você aceita que o outro é daquele jeito, ele não vai mudar. Oi? Aceita que dói menos, não é? Porque nós, de novo, achamos que nós somos o top do mundo. Nós somos certos em tudo, fala a verdade, não é? A gente é a nata da santidade. Então, o outro a gente não gosta do sorriso do outro, a gente não tolera a maneira com que o outro faz tatuagem, com que o outro se veste, como o outro fala. Aí depois, vocês já viram uma coisa? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente aceita. Ela pode falar errado,
ela pode ter tatuagem, ela pode fumar cachimbo, sei lá, cada coisa esdrúxula, né? Mas a gente aceita. O que leva à aceitação é o amor, não é? Então, Vinícius tem muita razão quando ele diz assim, olha, pode parar com esse negócio de amar o próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos. Desta maneira romântica, não existe romantismo aí, gente. Se nós formos amar romanticamente, nós estaremos mentindo para nós mesmos. Então é preferível, por isso que a doutrina nos embasa para essa educação moral do bem, para essa educação moral cristã. Porque a doutrina vem falar assim, você tem que se conhecer e se reformar. Porque ninguém faz reforma íntima, reforma nenhuma, se não analisar a primeira coisa como está. Então, olha que bênção que é a convivência. Porque na convivência é que eu vou fazer uma lista aqui, o que eu tolero, o que eu não tolero, primeiro, né? O que eu tolero e o que eu aceito. E aí, eu vendo isso, tá bom, eu não tolero. Por que que eu não tolero? Pois, por que que eu não aceito? E aí, quando você se conhece e você percebe que você, às vezes, não tolera condições tuas. Às vezes você tem uma maneira de ser que você não aceita, você gostaria de ser diferente. Então, esse conhecimento íntimo vai fazer com que nós possamos nos dispor a construir mudanças dentro de nós, e aí vai fazer com que a gente perceba que o outro também é assim. Que o outro muitas vezes tem um tipo de comportamento que ele não quer ter, ele não queria ter, mas tem. E é o amor que vai fazer com que eu vá tolerar este outro, depois eu vá aceitar este outro, e aí vai viver no paz e amor, né? Então, gente, eu acho lindo quando Vinícius coloca isso pra gente, para que a gente possa refletir um pouco além. Não adianta eu ficar papagaiando o Pai Nosso. Se eu falo, seja feita a tua vontade, e vivo todo dia brigando com Deus, porque Ele me traz aquilo que eu quero. Nem é eu preciso, eu quero. Que a gente quer porque quer, né? Então, vamos pensar nesse Evangelho de Mateus, né? O sede perfeitos. Nosso Pai é perfeito. E nós somos semelhantes a Ele, nós temos essa perfeição. Jesus disse isso para nós. Por hereditariedade nós temos essa perfeição. Então, o que a gente tem que fazer para que a gente consiga elaborar essa listinha de não tolero, não aceito, não é? É isso que nos ajuda a fazer. É quando nós juntos refletimos. Por isso é que as religiões são necessárias. Ninguém precisaria de religião, né? Nós não somos filhos do Pai perfeito, mas sozinhos nós não damos conta. Então tem aí, como o André Luiz nos diz, tem a ciência, não é? Tem a psicologia, tem a parapsicologia, tem todas as ciências da medicina que vem nos ajudar, dando até medicação. Muitas vezes a gente precisa tomar medicação, porque a gente fica no estado que a gente mesmo não se aguenta. E os outros menos ainda, né? De nos aguentarem. Então, a medicina é uma aliada muito grande. O trabalho é um aliado muito grande. Nós vamos trabalhar naquilo que nós gostamos. Vamos fazer o melhor de nós. E quando nós progredimos no trabalho, nossa alma fica grande. A gente sente amor, que muita gente chama de sorte, né? Fácil falar que outro tem sorte, sem ver as gotas de suor da testa e do coração que aquele trabalho demandou, não é? Ah, fulano tem sorte, tudo dá certo para ele. Ó,
né? Então, gente, esse caminho do Evangelho, e para nós espíritas, o caminho da doutrina, vem nos ajudar a observar com mais rigor, com mais cautela, esse romantismo do Evangelho. Porque nós podemos passar uma encarnação inteirinha num Evangelho romântico e ficarmos assim, deitados em berço esplêndido, vendo esse Evangelho romântico. Amai os... você me desculpa, Deus, mas eu não consigo amar meus inimigos, vou ficar assim mesmo, tá? Olha a educação que o Vinícius convida a gente a ter, não é? Então, através dessa educação, através de eu me conhecer, de eu reconhecer as minhas imperfeições, de eu saber que o outro também tem, eu vou ter mais compaixão pelo outro. Eu vou procurar entender melhor este outro. Eu vou ter um caminho mais livre do tolerar para o aceitar. Nós continuamente em sociedade estamos vivendo isso. Gente, olha hoje quantas coisas nós não toleramos e outras que nós não aceitamos mesmo. Olha essas questões sexuais com que nós estamos convivendo hoje. A questão simples de homofobia, de todas essas questões que vêm, não é? Então, você fala da boca para fora que você aceita, mas lá dentro você não aceita. Aí, quando acontece alguma coisa e você desce o braço, você nem sabe porque você fez aquilo. Ué, você fez porque dentro de você estava daquele jeito, não é? Então, veja bem, se nós nos conhecermos, se a gente encarar lá dentro do coração, não, eu não gosto de negros, não, eu não gosto de gays, não, eu não gosto de... Você fala para você. Aí você vai fazer um exercício na vida, na convivência, para você entender aquilo. Vai lá estudar a história dos escravos, a história dos negros vindos, do sofrimento deles e tudo mais. E aí você vai começar a entender um pouco mais. E aí você vai passar da tolerância para a aceitação. Agora, se simplesmente você passa a régua, eu não quero, então a gente vai ter que nascer de novo, né? Em que condições eu não sei. Em que condições eu não sei. Não é? Mas essa é a realidade. Nós somos levados pelas mídias, por tanta coisa aí, não só a mídia, a falarmos que aceitamos uma coisa que a gente não aceita. E aí, na hora do vamos ver, você se surpreende com a sua reação, até você se surpreende. Nossa, mas eu achava que eu aceitava. Nossa, mas eu não aceitava. Eu aceitava da boca para fora. Para ser social, né? Socialmente correto, politicamente correto, como fala, não é? Então, para ser politicamente correto, eu falo que eu não tenho preconceito nenhum. Mas lá no coração tá tudo amarrado. E aí? E exatamente esses crimes hediondos, eles acabam acontecendo por isso. Aquele ser que estupra, aquele ser que mata o outro por paixão, por despaixão, sei lá pelo quê, o que ele tem amarrado lá dentro dele? Se isso tivesse sido desvendado para ele, por ele ou para ele, né? Por que questões um pai mata um filho? O que tem lá dentro desse coração para que isso possa ter acontecido? Então, é somente pela educação, pelo autoconhecimento, por essa religião clara, por esse evangelho, entender Jesus falando aquilo. Nós sabemos que para Jesus era fácil dizer amar os vossos inimigos, porque ele era um espírito puro, mas nós não somos. Mas também não temos que usar isso como desculpa, não sou, não vai dar, hein? Nessa aqui não vai dar, hein? Né? Se não vai dar nessa encarnação, nós vamos jogar para outra. E como é que vai ficar? Não é?
uma hora vai dar, né? Uma hora vai dar. E como é que nós queremos, né, gente? E eu acho que a maravilha disso tudo, eu acabei de dizer para vocês aqui, que quando a gente trabalha, o nosso trabalho tem um resultado de sucesso, né? A gente fica galhardamente feliz. Agora, quando a gente se descobre, gente, quando a gente consegue transpor uma barreira daquela grossa do nosso coração, mas é bom demais. Porque a gente conquista a paz, que vulgarmente, romanticamente é chamado felicidade. E é tão bacana porque você não perde mais. Não é? A gente leva às vezes anos tentando entender aquilo e achando que já conquistou. Tentando entender e achando que já conquistou. Aí vem a vida e bota a gente em xeque. Aparece uma situação do noves fora. E aí a gente brilhantemente age. E a gente fala, pô, mas que legal, já passei essa. Vamos atrás das outras virtudes, né? Que são incontáveis.